agora. Oi, Vanessa. Boa tarde, Vanessa. Acho que é Vanessa, meu Deus. Não, Vanessa não. Val Fitness. Boa tarde, Fabi. A gente vai preparar uma caixa, a gente vai projetar uma caixa para esses itens aqui, tá? Vamos lá? Que na próxima aula a gente vai usar essa arte aqui, ó. Certo? A gente vai usar essa arte aqui, que a gente fez a impressão numa impressora tamanho A4. A gente imprimiu o tamanho 96 por 21 na impressora tamanho A4. Vamos lá, eu quero que vocês peguem papel e caneta pra gente anotar tudo bem direitinho, tá? Não. Quero mostrar pra vocês as medidas que a gente vai fazer da caixa pra colocar esse item aqui, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que a gente pode estar fazendo esse item aqui, ok? Ó. Elisângela, agora você me pegou. Não tem dizendo aqui na embalagem dela. Você agora me pegou. Eu sei que é uma squeeze. Não é um squeeze. Mas na próxima live eu posso dizer pra você, porque eu posso colocar algum líquido aqui, se for de 500, pra ver se realmente dá. Pelo tamanho dela, ela parece que realmente é. Não sei com certeza, tá? Mas tudo indica que sim. Então, deixa eu explicar aqui pra vocês algo, tá? Quando vamos projetar qualquer caixa, é muito interessante, é muito importante que possamos estar com os itens na mão, tá? É muito importante isso, que possamos estar com os itens na mão. Então, aqui nós estamos aqui com a squeeze, a caneca e o bloco de notas. Só um detalhe, tá? Esse bloco de notas é um tamanho de bloco de notas projetado do nosso ateliê. Ele tem tamanho 9 por 13, a capa e contracapa, certo? É um bloco de notas capa dura, então tudo vai depender do bloco de notas que vocês tiverem, certo? Porém, essa caixa aqui, eu acredito que dá tranquilamente para um bloco de notas tamanho, um bloco de notas tamanho mini, que é 10 por 8, 8 por 8, juntamente com a caneca e a squeeze. Então, vamos projetar, certo? Papel e caneta na mão. Eu já tenho esse projeto desenhado, gente. Eu quero mostrar para vocês como é que eu faço o passo a passo, tá? Então, primeiramente, eu pego uma régua de alumínio de preferência, tá? Eu pego uma régua de alumínio de preferência e vou projetar agora a minha caixa. Ó, eu coloco todos os itens que eu quero aqui na bancada, certo? Ó, dessa maneira aqui. Ó. Ok? Então, ó, eu juntando aqui, tá dando 22, certo? Vamos supor que aqui, ó. Aqui eu deixo, ó, aqui tá dando 22, mas sempre eu deixo 1 centímetro a mais. Por que tá dando 22? Porque desse lado aqui eu já deixei 1 centímetro passando. Vocês estão conseguindo visualizar bem? Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá os projetos aí. Eu não sei informar, porque aqui na embalagem não tem. Tenho que verificar colocando o líquido. Então, ó, vamos lá. Coloquei a squeeze aqui e coloquei o bloco de notas aqui, certo? E a caneca aqui. Então, aqui, ó, deixa eu só ver aqui.
Aqui tá dando 22, mas eu vou deixar a minha caixa com 23, tá? Eu prefiro pecar por a caixa ficar maior do que a caixa ficar o mesmo tamanho dos itens. Então, eu já sei qual é o tamanho do fundo da minha caixa. O fundo da caixa, ele vai ter isso aqui, tá? Ó, ele vai ter uma largura de 23. Vai ter uma largura de 23. Agora, vamos ver a altura. Eu vou fazer uma caixa quadrada, tá? Eu vou fazer... Sempre eu vou me basear pelo tamanho maior da altura do meu item. Então, qual o tamanho maior aqui na altura? É a squeeze. Então, a squeeze tá dando 22. Aqui, ó. 22,5, mas eu vou colocar 23, tá? Vai ser uma caixa 23 por 23, o fundo dela. A altura das laterais, eu vou colocar de 10. Por que eu vou colocar de 10? Porque a largura maior do cilindro é da minha caneca, certo? Então, a caneca, ó, tá dando 8. Mas eu vou colocar com 10, porque se a pessoa quiser colocar a caneca em pezinha, ela também consegue. Se ela quiser colocar umas palhas dentro da caixa, ou um papel seda, ou um tecido, ela também consegue. Então, eu vou colocar essas minhas laterais com 10. Certo? Dessa maneira aqui, ó. Então, a minha caixa vai ter 10 por 10 por 10 por 10 das laterais. O tamanho em si da minha caixa vai medir 23 por 23 por 10, certo? Então, eu achei já a minha caixa. Com uma altura de 10 centímetros, eu vou trabalhar com ela com pedaços, tá? Se eu fosse trabalhar com ela com a placa de corte e vinco, o corte e vinco placa, corte e vinco manual, eu iria somar 10 mais 10, 20, 10 mais 10, 20, com 23, 43. Eu precisaria de uma placa que tivesse 43 por 43, para estar fazendo as marcações de 10 e inserir os corte-vinco. Porém, eu vou trabalhar com ela em pedaços. Então, eu vou precisar de um pedaço de papelão. Pode usar o papelão cinza de 1,5, tá? Um pedaço 23 por 23. 2 e 4 pedaços, como ela é uma caixa quadrada, a gente vai precisar de 4 pedaços, 23 por 10. Essa daqui é a parte da caixa, do papelão, tá? A medida dos papéis eu vou passar para vocês na próxima live. Então, vamos lá. Para tampa, lombar e a base, que é o fundo da caixa. Ok? Vamos lá. Aqui, ó, eu tenho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho o fundo da minha caixa na horizontal 23. Então, eu aumento 2 centímetros. A minha tampa e a minha base, que é o fundo, como é uma caixa livre, vai ter o mesmo tamanho. Eu aumento 2 centímetros na horizontal, da parte do fundo, e 1 centímetro na vertical. Então, a tampa e o fundo vão ficar com 25 por 24. E aqui também, 25 por 24. A lombar sempre vai ter o mesmo tamanho da largura da minha tampa e base com a altura das minhas laterais. Então, ela vai ter 25 por 10.
Eu vou precisar aqui de um pedaço que é igual, e aqui também um pedaço. Essa medida aqui é a medida do papelão, ok? E aqui também é a medida do papelão. Essa medida aqui é para essa caixa, onde a gente vai estar colocando uma squeeze, uma caneca e um bloco de notas, certo? Uma esquise, uma caneca e um bloco de notas. Eli, você não entendeu. Aonde foi que você não entendeu, Eli? Me diga onde foi que você não entendeu, que eu explico novamente. A gente, para poder projetar qualquer caixa, a gente está projetando, não é outra caixa, a gente está projetando uma caixa específica, que é para caneca, squeeze e esse tamanho aqui de bloco de notas, tá? Eu achei a parte central da minha caixa, que é tamanho 23 por 23, é um tamanho a da tampa, certo? Certo, vamos lá. A minha caixa, quando ela estiver fechada, a minha caixa... Boa tarde para quem está chegando agora. A minha caixa, se ela estiver fechada, quando ela estiver fechada, ela vai medir 23 por 23, tá? Então, a gente tem que esquecer essas laterais aqui, ó, quando a gente vai achar o tamanho da tampa e da base, porque quando é uma caixa livro, João, pega aquela caixa livro ali, essa daí, não, a caixa livro, sim, essa daí. Ó, essa aqui é uma caixa livro, tá? A caixa livro, o que vai alterar são os fechamentos dela. Existe caixa livro com fechamento em laço, existe caixa livre com fechamento em elástico, com ferragem, existe caixa livre com fechamento em imã, existe caixa livre que não tem nenhum tipo de fechamento, ela só é a parte da tampa e a parte de baixo mesmo. Quando essas minhas laterais aqui, quando a gente estiver projetando uma caixa, que ela estiver toda fechadinha, a minha caixa, essa parte aqui, ó, essa parte aqui em si, ó, ela vai medir 23 por 23. Aí, quando ela tá já fechadinha e eu sei que ela mede 23 por 23, eu não preciso nem montar ela para saber que a medida dela, quando ela estiver fechada, da horizontal e da vertical, vai medir 23 e 23, porque é a medida do fundo, tá? Dessa parte aqui, ó. Vamos supor que essa caixa, ela tem esse fundo aqui, 23 por 23. Não olhe para as laterais. Eu quero achar as medidas da tampa e dessa parte aqui da base. Então, se ela tem 23 por 23 na horizontal, eu aumento 2 centímetros. Ela vai ficar a tampa e essa base na horizontal 25. Se ela tem na vertical 23, eu aumento só 1 centímetro. Então, na vertical, aqui, ó, e aqui, ela vai ficar com 24 centímetros, certo? Eu já achei o tamanho da minha caixa, ela fechada, que é 23 por 23. A minha tampa e a minha base aqui vai ficar 2 centímetros a mais na horizontal. Se é 23 aqui, ela fica com 25. E 1 centímetro a mais na vertical. Se ela tem 23 aqui, ela vai ficar com 24. Então, eu achei o tamanho já da minha tampa e da minha base. E aí, Elisângela, deu para entender agora que agora a gente vai para a medida da lombar. Tudo certinho? Só responda aí para mim se está tudo certinho. Vamos lá para a medida da lombar. A lombar tem uma regrinha, tá? A lombar sempre ela vai ter a largura da minha tampa e da minha base aqui, ó. Do meu fundo aqui, ó. Dessa parte externa. Então, se minha caixa, ela tem a largura aqui, ó. Ela tem a largura. Deixa eu te explicar.
Você só vai conseguir entender quando realmente eu estiver projetando manualmente essa caixa. E, ó, preste atenção. Aqui, ó, eu aumentei 2 centímetros e aqui eu aumentei 1 centímetro, tá? Esse aqui é o que a gente faz aqui no ateliê da Super Certo. Quando você tiver ele vendo a gente fazendo o passo a passo, as coisas vai clarear a sua mente. O passo a passo, montando, vai clarear mais sua mente, sabe? Tudo a primeira vez quando a gente vê, porque isso aqui, gente, que eu tô passando para você é uma aula de uma caixa projetada do zero, tá? Projetada do zero, não é uma caixa aleatória que eu chegue aqui, passe as medidas para vocês e vocês façam, entendeu? Isso mesmo, é isso mesmo, JP, arte e papel. A parte da tampa sempre vai ser maior que a base. Como vai ser maior que a base? Na parte da horizontal, a gente aumenta 2 centímetros. Você escreveu direitinho aí. Na parte da horizontal... Isso, exatamente. Na horizontal, que é a parte, né, da lateral, a parte da horizontal, aumenta 2 centímetros. E a parte da frente, que é na vertical, aumenta 1 centímetro. É isso mesmo. Exatamente isso. E a lombar aqui, ó, a parte da lombar, tem uma regra. Eu tenho uma regra aqui no meu ateliê, tá? E é o que funciona para todas as nossas caixas livres, certo? Todas. Então, qual é a regra? Por que essa diferença? Deixa eu te falar, Eli. Se eu não aumentar esses 2 centímetros nessa lateral aqui, que é horizontal, e não aumentar aqui, ó, esse 1 centímetro na parte da vertical, que é a parte de cima da caixa, a nossa caixa ela não vai ficar com um design assim bonito, tá? Vai ficar tampa sobre a caixa, vai ficar muito rente e não vai dar esse destaque aqui, ó, desse acabamento, tá? Ó, não vai dar esse destaque aqui do acabamento, entende? Então, a gente precisa aumentar esses centímetros, tanto na horizontal, que é na lateral, né? A lateral sempre eu chamo essa parte aqui, meninas. Ó, a lateral eu sempre chamo essa aqui. Essa parte da tampa e do fundo, eu chamo sempre de horizontal e vertical mesmo, tá? Aumentei 2 centímetros. E aqui, aumentei 1 centímetro, beleza? E aqui, ó, eu vou responder para vocês direitinho. Deixa eu só terminar aqui a conclusão da lombar, tá? Aí, a minha lombar, o que é que acontece? Na minha regrinha, tá? A lombar, uma regra que tem, sempre ela vai ter o mesmo tamanho da minha tampa e da minha base aqui, que é o fundo. Ou seja, se a minha tampa e a minha base tem 25, a minha lombar, ela vai ter de largura aqui, ó, 25. E de altura, sempre ela vai ter a mesma altura das laterais. Ok? Sempre ela vai ter a mesma altura das laterais. O que eu estou explicando para vocês é o que a gente faz aqui no ateliê, que a gente trabalha há anos com essa técnica, e é uma técnica que dá super certo, tá? Cada uma pessoa trabalha no seu ateliê de forma que acha melhor. As medidas que a gente encontra, até mais fácil de estar projetando, vocês viram que foi muito prático. Coloquei os itens aqui, tá? E a gente tirou as medidas tudo bem direitinho, certo? Pronto, a gente já achou a medida do papelão e eu espero que vocês tenham anotado tudo bem direitinho, porque na próxima aula a gente vai montar essa caixa, tá?